Olá, pessoal. Meu nome é Laísa Jesus Souza, sou graduanda do curso Ciências da Natureza na Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Senhor do Bonfim. O trabalho que queria apresentar hoje, ela é pré-requisito para a disciplina Projeto Investigativo 2, que tem como professor responsável Anderson Camatari Vilas Boas. O tema do meu trabalho é o uso de metodologias ativas no ensino e aprendizagem de células, no sexto ano do ensino fundamental. A minha orientadora é a doutora Maria Suene Freire de Menezes. É, Ao realizar observações de aulas de ciência da natureza, em disciplinas pedagógicas, né, pré-requisito do nosso curso, no ensino fundamental, eu pude perceber, né, a dificuldade que os alunos têm em compreender e participar ativamente das aulas de ciência, e como forma, né, de buscar alternativas que pudessem contribuir para o protagonismo, né, dos alunos nas aulas, né, principalmente em ciência, o meu trabalho utilizará, né, de metodologias ativas. Segundo Bassim e Moran, as metodologias ativas, elas são alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino-aprendizagem no estudante, pois se constituem uma aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas. É, Para Sayagolf, a utilização de metodologias ativas em sala de aula estimula o aluno na autonomia intelectual por meio de atividades planejadas e ainda dispõe de ferramentas com o intuito de potencializar o aprendizado. Então, as metodologias ativas, elas são responsáveis por estimular a autoaprendizagem, né, dos estudantes. Elas também contribuem, né, para que os estudantes eles pesquisem, reflitam e resolvam, né, situações, problemas, o que é bastante importante, né, e contribui para a tomada de decisões assertivas. Nas metodologias ativas também, o professor ele vai atuar como mediador e facilitador, né, no processo de ensino e aprendizagem. Então, nas metodologias ativas, o professor ele não vai entregar um conteúdo pronto, ele vai caminhar junto com o aluno para que o aluno, né, ele vá desenvolvendo essa autonomia. E isso é bastante importante para, não somente, né, para o desenvolvimento dessa autonomia do estudante, mas para que eles se tornem, né, também sujeitos críticos na sociedade. No meu trabalho, eu irei fazer uma intervenção, né, numa escola, e para essa intervenção eu irei utilizar, né, de sequências didáticas, procurando, né, favorecer o protagonismo dos estudantes. Então, de acordo com Amel Santos e Mia Ran, 2021, uma sequência didática ela pode envolver diversas atividades didático-pedagógicas que favoreçam o protagonismo dos alunos, ou seja, a participação ativa deles no processo de ensino-aprendizagem. Como problema de pesquisa, né, eu trago as metodologias ativas, elas podem contribuir com o processo de ensino-aprendizagem sobre células animais e vegetais, como objetivo, né, geral, para tentar resolver, né, essa minha situação, problema, vou tentar, né, investigar se o uso de metodologias ativas, elas podem contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos nas aulas de ciência, nos anos finais do ensino fundamental, a respeito dos conteúdos de células animais e vegetais. Nos meus objetivos específicos, né, eu vou observar o comportamento, né, de alunos do sexto ano, no ensino fundamental, durante as aulas de ciência na escola, aplicar um pré-teste acerca dos conteúdos, conhecimentos prévios, né, da turma sobre células animais e vegetais. Irei elaborar, como dito anteriormente, uma sequência didática sobre células, incluindo as metodologias ativas que mais se adequam à turma, aplicar a sequência didática sobre células animais e vegetais com a turma, aplicar um pós-teste para averiguar os conhecimentos adquiridos após, né, a aplicação da minha sequência didática, comparar os resultados do pré e pós-teste aplicado, e irei analisar as atividades e as observações feitas durante a aplicação, né, da minha sequência didática. A minha fundamentação teórica, né, eu trago, né, Freire. Então, no ensino tradicional, o professor, ele é visto como um detentor de todo o conhecimento. E como principal material de apoio, né, na maioria das vezes, eles usam o livro didático. E isso faz com que os alunos eles percam o interesse, né, pelas aulas e faz com que as aulas também se tornem monótonas. Então, como principal crítico, né, desse ensino, a gente traz, né, Freire, que ele fala a respeito da educação bancária. Então, na educação bancária, o o ato de depositar conteúdo nessa situação, os educandos são o depositário e o educador, o depositante. E nessa educação, os indivíduos, né, os alunos, eles não vão
se tornar, né, sujeito críticos, e ele só vai ser mesmo receptor, né, de conteúdo. Para tentar também fundamentar, né, o meu trabalho, eu tentei entender como foi que surgiu, né, as metodologias ativas. E aí, né, lendo os artigos, né, eu entendi como foi que surgiu, né, essas metodologias ativas. No século XIX na Europa e no século XX nos Estados Unidos, né, surgiram os escolanovistas. E aí nos Estados Unidos, né, também como defensor, né, desse movimento, né, chamado também de Escola Nova, a gente tem o John Dewey, que ele também ficou conhecido, né, como o pai da Escola Nova. E aí, né, esse movimento ele ganhou bastante força nos Estados Unidos, e Anísio Teixeira, ele resolveu também trazer esse movimento, né, para o Brasil. Ele era o principal, né, apoiador das ideias de John Dewey. Para John Dewey, né, os alunos eles não poderiam ser apenas depositários de informação, mas sim eles deveriam refletir e construir, né, hipóteses. Então, nesse período, né, aqui no Brasil, esse movimento, né, de escola nova, ele foi defendido, né, por Anísio Teixeira e ele surgiu, né, diante da revolução econômica do nosso país, né, com o desenvolvimento da cafeeira aqui. E aí, né, com o desenvolvimento cafeiro, procurou pensar em forma, né, de tornar pessoas que contribuíssem, né, para a sociedade, né, de forma democrática. E aí, né, eles perceberam, né, que a educação era a única forma de tornar sujeitos críticos, né, e democráticos, e queria contribuir tanto no meio econômico e social, né, onde esses indivíduos estivessem inseridos. E aí, né, aqui no Brasil, a gente teve o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que a gente teve diversas pessoas, né, que defendiam esse movimento, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, né, entre outros nomes importantes, né, para a nossa sociedade brasileira, que eles defendiam a educação, né, pública de qualidade, e eles pensavam na educação, né, como forma de transformar em sujeitos críticos, né, democráticos. Eu queria contribuir para o desenvolvimento, né, o desenvolvimento social. E esse manifesto, né, ele ganhou bastante força no decorrer do tempo. E aí, né, todas as ideias que eram defendidas por esses pioneiros, né, da educação nova, dos escolanovistas, eles foram colocados, né, para debaixo do tapete quando teve a ditadura militar aqui no Brasil. Então, na época de Getúlio Vargas, né, eles não queriam que tivesse, né, pessoas críticas na sociedade. Então, uma forma de burlar isso seria na educação, porque a educação, né, ela é o principal meio responsável por desenvolver, né, sujeitos críticos. E aí, só após, né, a ditadura militar, teve o Manifesto dos Educadores, que foi em 1959. Então, durante esse período, né, eles lutavam também pelo direito, né, da educação pública de qualidade, onde teve bastante conflito, né, com pessoas de grande poder aquisitivo aqui no Brasil, né, que não queriam essa educação pública, queria só que os filhos, né, dos ricos estudassem e os filhos de pobre continuassem trabalhando, né, suas fazendas. Então, essas pessoas, né, indo para a escola, né, eles iriam ir contra, né, os interesses, né, dessas pessoas. E aí, então, tinha um movimento também ao contrário. Mas esses educadores, né, esses pioneiros da educação nova, eles tiveram bastante influência, né? E contribuiu para o desenvolvimento, né, da educação. Foi um movimento que contribuiu bastante, né, para a nossa educação pública. E eles já pensavam, né, no estudante, na educação, como um único meio, né, de transformar pessoas. Então, segundo o Sayagolf, né, tanto a Escola Nova como as metodologias ativas, elas colocam o aluno como centro, né, do processo de ensino-aprendizagem. E ambas têm o objetivo de desenvolver a autonomia dos alunos. No entanto, né, para que Foucault, o conceito da autonomia nas metodologias ativas, ele ultrapassa o conceito de autonomia na escola nova. Por quê, né? Porque por meio da primeira, o aluno, ele tem mais acesso, né, às informações digitais. Então, ele pode buscar conhecimento.
e isso faz com que desenvolva a autonomia dele, né? E que ele consiga também construir novos conhecimentos sem precisar, né, necessariamente do professor. Já na escola nova, como ele não tinha, né, como eles não tinham acesso a essas informações, né, o conhecimento ele ainda estava, né, na mão do professor. Isso faz, né, com que o professor fazia com que o professor soubesse o passo a passo, né, de quais conteúdos, né, os alunos deveriam aprender, né? Então, o controle da educação ainda estava na mão do professor. Já nas metodologias ativas, não, né? Como os alunos, eles também podem buscar por fora, né? Então, o professor, eles vão ter mais autonomia, no caso, né? E o professor, né? Ele vai agir mais como... Não vai entregar o conteúdo pronto para esse aluno, né? Então, o aluno, ele vai ter que buscar. Isso faz com que ele desenvolva a autonomia, né, deles. As metodologias ativas, né, a gente tem diversos tipos, e neles, né, na minha fundamentação teórica também eu falo sobre, que a gente tem a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, né, a aprendizagem baseada em jogos, que é a gamificação. Então, todos esses tipos, né, de metodologias, eles colocam foco, né, da aprendizagem no aluno, né, e o aluno ele vai ser protagonista do seu conhecimento. Então, segundo Coutinho e Nascimento, né, com o uso dessas metodologias ativas, o aluno tem a liberdade de escolha nas atividades propostas, postura ativa diante do seu aprendizado e é desafiado por meio de problemas, fazendo com que colabore na autonomia de pesquisar para descobrir soluções que estejam de acordo com a realidade. Na minha metodologia, né? Então, a minha pesquisa ela é de caráter qualitativo e quanto aos procedimentos técnicos, né, será uma pesquisa de campo e intervenção. Então, a pesquisa ocorrerá em uma escola municipal localizada na cidade de Andorinha, Bahia. Então, a minha pesquisa vai ser fundamentada também, né, nos conteúdos de células animais, né, e vegetais do sexto ano, seguindo a base nacional comum curricular. As habilidades e que os alunos devem ter, né, e competências que os alunos devem ter sobre esse assunto. Antes, né, da realização dessa intervenção, né, eu irei, né, no colégio, apresentar, né, o meu projeto por meio de uma reunião para coordenador, professor, pais, né, desses alunos e os alunos. E durante essa reunião, né, os alunos eles terão, né, que assinar um termo de assentimento. E por ele ser de menor, né, por trabalhar com público de menor, os pais desses alunos, eles precisam assinar, né, o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, né, para pesquisa com humanos. Então, para mim poder realizar, né, a intervenção nessa escola. Só vou realizar a intervenção após esses dois termos assinados, né? E com consentimento também dos professores, né? Do professor da turma e da diretora e coordenadora da escola. Então, a minha pesquisa ela vai ser dividida em quatro, né, etapas. Então, na primeira etapa, vai ser a observação da turma durante as aulas de ciência da professora regente e a aplicação, né, do meu pré-teste. No meu segundo momento, será realizada a intervenção por meio da elaboração e aplicação, né, da SD, da sequência didática, com a turma, fundamentada nas observações sobre a turma nas respostas do pré-teste, né? No terceiro momento, será aplicado o mesmo questionário que foi utilizado anteriormente, né, agora com o pós-teste, buscando, né, analisar se as metodologias ativas elas contribuem ou não com o processo de ensino-aprendizagem de células, né, de células animais e vegetais. No quarto momento, serão analisados os registros do diário de bordo, né, acerca da participação dos alunos durante a aplicação da SD e das atividades propostas também, objetivando analisar se as metodologias ativas contribuíram com o ensino-aprendizagem dos alunos em ciência. Para manter, né, sigilo também da identidade, né, dos participantes da pesquisa, serão utilizados códigos alfanuméricos representando cada um deles. No caso, a letra A para aluno e suas respectivas numeração. Por exemplo, de 1 a 26, por exemplo, né? Ou seja, A1, A para aluno e 1 para
a numeração desse aluno, A2 e assim sucessivamente. Então, como instrumento, né, de coleta de dados da pesquisa, eu vou fazer análise de conteúdo, que vai ser observação, né, a escrita também, né, do meu diário de bordo, o questionário de pré e pós-teste e a aplicação da minha SD, né, da minha sequência didática. E como no meu cronograma, né, a apresentação do projeto à escola vai ser feita ou em fevereiro ou março, né, mas agora a gente já está no mês de março. Vou tentar, como as aulas elas não tinham voltado, né, para o município, lá de Andorinha, então eu não consegui fazer essa apresentação do projeto. Mas agora, né, no mês de março, já irei começar com apresentando o meu projeto e com a coleta de dados e a observação, né, da minha turma. Também será aplicado, né, em março, agora no mês de março, a coleta de dados, o meu pré-teste. Em abril, eu vou analisar as respostas, né, do meu pré-teste. E aí, no mês de abril, né, vai ser a elaboração da minha sequência didática. Em maio, vai ser a aplicação, né, dessa sequência didática. Em junho, vai ser a aplicação do pós-teste, a organização da minha análise dos dados coletados. Em julho, vai ser, né, a minha redação, para que em setembro, né, ou para que em novembro, né, eu venha defender o meu TCC e em dezembro a entrega final do meu projeto de pesquisa, né? E aí, como referências, né, bibliográficas, eu trago essas aqui, Bacinho, Bigolin, é, a Base Nacional Comum Curricular, né? E todas essas outras referências. Meu trabalho é esse, pessoal. Desde já, né, agradeço por ter chegado até aqui, né? Até o final desse vídeo.